posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro, Nosso futuro está nas mãos do Senhor. está nas Ele que está mãos vivo e do ressuscitado. meu Jesus, Nosso Rei. que vive está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Seja bem-vindo você, meu irmão, minha irmã, à Santa Missa, nesta quarta-feira, dia 15 de abril. Estamos na oitava da Páscoa do Senhor e o Evangelho de hoje é muito conhecido, o Evangelho dos discípulos de Emaús. Vamos caminhar com o Senhor, permitir que o Senhor caminhe conosco, fazer arder o nosso coração pela palavra e também nos alimentar da Eucaristia. Com o coração contrito e humilde, peçamos perdão ao Senhor de nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Celebramos a Santa Missa hoje pela alma de Antônio Reis Oliveira, 7º dia, Antônio Reis Oliveira Brandão, 7º dia de falecimento. O seu Antônio faleceu com 72 anos de idade. Rezemos pela alma do seu Antônio e também rezemos por toda a sua família para que o Senhor possa consolá-la. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam.
Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou o olhar neles, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e de seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito,
A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reconheceram-no ao partir o pão. Meus irmãos, minhas irmãs, essa semana nós estamos tendo a graça de ter as narrativas dos evangelhos de João, de Mateus, de Lucas, que falam das aparições de Jesus às mulheres, aos apóstolos, hoje aos 2 discípulos de Emaús, aqui no evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Quero fazer uma reflexão acerca desta passagem do evangelho de Lucas. Ela fala da missa, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, a comunidade que se reúne no partir do pão, a comunidade que sai dessa reunião e vai até a sua casa, que também é o final da missa. É quando eles saem para dizer aos outros que encontraram o Senhor no partir do pão. Em toda a missa nós encontramos o Senhor no partir do pão e saímos alimentados para alimentar os nossos irmãos. Nós esperávamos, essa é uma expressão que eles disseram a Jesus. Nós muitas vezes já utilizamos essa expressão. Eu esperava muito desta ou daquela pessoa. Eu esperava. Disseram os 2 discípulos de Emaús, diante da morte de Jesus. Estas palavras estão cheias de uma esperança perdida, ou nós chamamos de decepção. É fácil entendermos a decepção desses homens. Em toda a vida humana, alguma vez ou várias vezes já aconteceu, ou então vai acontecer alguma esperança perdida, alguma grande esperança, ou uma morte cruel. É inevitável, todos nós vamos passar por isso. Um fracasso humilhante, uma preocupação, uma questão não solucionada, não resolvida, um pecado que nos faz sofrer, uma imprudência, talvez, uma fatalidade, uma doença incurável, uma traição atrás da outra, talvez no casamento de um amigo, enfim, todos nós, se não passamos um dia, vamos passar algum tipo de decepção, algum tipo de frustração. Os 2 discípulos de Emaús se sentem muito frustrados, decepcionados diante da situação. Frustração é um sentimento de fracasso. Decepção que aparece diante de um desejo não realizado ou diante de uma realidade não satisfeita. Quanto maior for o desejo que quisermos realizar, se ele não for realizado, o maior será também o grau de frustração. Quando uma pessoa não conseguir realizar seu desejo, aparecerão 2 emoções opostas nela: a raiva e a tristeza. Uma pessoa frustrada muitas vezes se torna violenta, brava,
estúpida, grosseira, intolerante, impaciente. E por trás de uma pessoa assim, está uma pessoa frustrada, porque não conseguiu, talvez, seus objetivos ou aquilo que esperava. Os 2 discípulos de Jesus se afastaram de Jerusalém, indo para Emaús, depois da morte do Mestre. Talvez Emaús seja querer voltar para a nossa vida velha, o homem velho, voltar para aquilo que nós já tínhamos superado, voltar para aquilo que nós já tínhamos decidido que não queríamos mais, aquele tipo de vida. A viagem ida para Emaús é triste, silenciosa, sentimento de derrota, desilusão. Nós esperávamos. Nisto o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Comenta aqui o evangelista Lucas. Por seu caminho Jesus vem encontrá-los e se interessa por suas preocupações. Jesus jamais nos abandona nas nossas tristezas e sofrimentos. Será que nós sabemos disso? Será que nós nos damos conta disso? Mas o nome dele deve ser sempre nosso assunto de conversa e de oração. Nas nossas rodas de amizade, tanto presencial quanto virtual, o nome de Jesus sempre deveria estar presente. Nas nossas conversas, nas nossas orações, para que ele inspire nossas conversas e ações, para que ele possa nos acompanhar sempre. Jesus conhece nossos sofrimentos, Jesus conhece nossas decepções, ele conhece cada coração. Ele sabe das nossas misérias, ele sabe também dos nossos podres, das situações ruins. Por isso precisamos nos deixar olhar e interrogar por Jesus. O que vocês... Os 2 não reconheceram o caminhante que se junta a eles. Seus olhos estavam como que cegos, não podiam reconhecê-lo. Será que nossos olhos também, o nosso coração não está cheio de podridão, ao passo que ficamos cegos e não conseguimos enxergar o Senhor em nossa vida? Quando estivermos dominados pelas grandes preocupações, acabamos não vendo nada a não ser aquilo que nos preocupa. Perdemos o chão, o foco, o referencial sobre o qual devemos pisar. Perdemos o nosso sono, até não sentimos a presença de pessoas ao nosso lado. Seus olhos estavam como que cegos, não podiam reconhecê-lo. Sempre é difícil reconhecer o ressuscitado, como no caso de Maria Madalena, e sobretudo os olhos, porque os olhos estão tristes e fechados. A fé dos 2 se desmoronou. Não creem na ressurreição, apesar da informação de algumas mulheres que o túmulo estava vazio. Há um ponto comum nos relatos das aparições. Os discípulos estão pouco dispostos a crer. Duvidam, não esperam a ressurreição, estão desconcertados. Precisamos tomar cuidado com a nossa cegueira. Nesses tempos agora, a gente sente muita falta da missa, de uma vida mais comunitária. Exatamente por quê? Porque às vezes, porque nos foi tirado isso. Nós só damos valor àquilo que nos é tirado, ou quando está longe de nós. Exatamente. Talvez no dia a dia nós não dávamos o valor devido, porque eu, padre, e você também, temos um perigo que nós podemos cair. É de fazer as coisas como apenas profissionais, mas não se deixar envolver com o Senhor. Podemos fazer o nosso serviço muito eficiente, muito eficaz, muito perfeito, muito bom, mas muitas vezes não nos deixamos tocar pelo Senhor, por uma vida íntima com Ele e uma verdadeira conversão, uma verdadeira imitação do Senhor. Nós podemos ser profissionais de apresentar tudo para os outros, mas não viver aquilo que apresentamos. Que o Senhor nos dê a graça de poder viver exatamente aquilo que nós oferecemos aos outros também. Somente no pão partilhado é que os 2 reconheceram aquele homem que andava com eles, que era Jesus, ressuscitado. O momento do pão partilhado é o momento da fraternidade,
da familiaridade, de conversa de igual para igual, de alegria, de risos à vontade, de reconhecer a presença do outro e de ouvi-lo atentamente. Será que o nosso modo de participar da missa, será que nós bebemos ou apenas cumprimos tarefas e funções? São momentos tão humanos e por isso tão divinos. Os 2 discípulos reconheceram a presença do divino no partir do pão. Consequentemente, a viagem de volta para Jerusalém se torna exatamente contrária. Feliz, alegre, porque se deixaram tocar pelo Senhor, foram alimentados por Ele, pela palavra e pela Eucaristia. Será que nós saímos assim? Ou simplesmente foi mais uma missa, mais um dever, mais um momento a mais? Os 2 discípulos correram pressurosos, rápidos, cheios de alegria. Os olhos enxergaram melhor e a inteligência fica aberta para entender as Sagradas Escrituras e ansioso para contar a experiência para os amigos da sua comunidade, seus amigos em Jerusalém. A experiência profunda com o divino cria comunidade e faz a pessoa afastada voltar para a comunidade. Eu me questiono muito sobre isso. Será que a minha vida é testemunho suficiente para trazer de volta as pessoas afastadas? Ou será que é o contrário, afasta cada vez mais? A experiência profunda com Deus torna alguém evangelizador. O ressuscitado está presente nos 3 grandes momentos em que os discípulos de Emaús o encontraram: na fração do pão, na proclamação da sua palavra e na comunidade. São precisamente os 3 momentos primordiais de nossa celebração. A comunidade que se reúne, que agora está limitada, não pode se reunir, aqui pelo menos presencialmente. A palavra proclamada e escutada, que é a liturgia da palavra. E a Eucaristia recebida como alimento, que é a liturgia eucarística. Os 3 sacramentos do Senhor ressuscitado. Em outras palavras, o relato do Evangelho de Lucas foi elaborado totalmente para nos ensinar como podemos reconhecer Jesus e como podemos avançar lentamente da dúvida, da frustração, do desespero, para abraçar a fé em Jesus Cristo e nos tornar discípulos missionários do Senhor. Que o Evangelho de hoje nos ensine a viver a palavra, comungar o corpo do Senhor e alimentar os irmãos com a palavra e com a Eucaristia também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que Ele nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação nesta vida e na outra. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte, ressurgindo-nos, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos de Antônio Reis Oliveira Brandão e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, nosso Pai, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, meus irmãos, como Jesus nos ensinou a rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo o que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Purificados da antiga culpa, nós os pedimos a Deus que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pela alma do seu Antônio Reis Oliveira Brandão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O repouso eterno dai-lhe, Senhor, que brilhe para ele a vossa luz, descanse em paz. Amém. Vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora por nossas famílias, principalmente para os doentes. O nosso auxílio e proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores,
auxiliadora dos cristãos e desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das cenas terríveis do dia do juízo, das pragas, das bruxarias, dos malfeitores, ladrões, arrombadores, assaltantes e assassinos. Ó nossa amada Mãe, prostrados agora aos vossos pés, cheios de arrependimento das nossas pesadas culpas, por vosso intermédio imploramos perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias, para que Ele desterre de nossas casas, de nossas vidas, todos esses males e nos dê perdão de nossos pecados e que nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal e desterrai de todos nós todos os males e maldições. Afugentai de nós a peste e os desassossegos, possamos por vosso intermédio obter a cura de todas as doenças. Agora, você que está em casa, você que está pedindo a intercessão de Nossa Senhora a cura diante de alguém que está muito doente, enfermo, reze por esta pessoa agora. Por vosso intermédio, possamos encontrar as portas do céu abertas, ser felizes por toda a eternidade. Ó São José, nosso Pai, recorremos em nossa tribulação depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio, por este laço sagrado de caridade, que vos uniu à Virgem Maria Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício e do pecado. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte ameaçada, a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Mãe Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a bem-aventurança. Amém. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que deu ao vosso Filho Jesus Cristo um poder infinito sobre todas as forças que existem no universo e na terra, perdoai todos os nossos erros e pecados, livrai-nos de todos os sofrimentos e tentações, angústias, desânimos e desesperos, e tirai a confusão de nossas cabeças. Pedimos, ó Divino Pai Eterno, também para afastar de nossa casa, da casa dos parentes e vizinhos, toda a inveja e falsidade, preservá-las de incêndios, arrombamentos e roubos. Em vossa infinita bondade, permitir que o nosso anjo da guarda vigie durante a noite, para que tenhamos um sono tranquilo e reparador. Ó boníssimo Pai Eterno, nós os pedimos que impeçais toda ação diabólica do espírito maligno contra as nossas famílias. Extirpai para longe de nós o medo, as heresias, as drogas, as loucuras, os espíritos de blasfêmia. Livrai o nosso Brasil do flagelo da inflação, da peste, do erro, dos males, consequência terrível dos vírus, consequência terrível também dos nossos pecados e de todos os males do mundo. Em vossa infinita bondade e misericórdia, pela vossa palavra podeis curar as nossas enfermidades, pelo vosso poder dai saúde às pessoas que vos recomendamos agora. Tende compaixão delas, restituí-lhes a saúde, a coragem e a tranquilidade e o gosto de viver, para que possamos dar-vos graças com a alma transbordante de paz e alegria, por Jesus Cristo, no amor do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a cruz do Senhor. Afaste-se para longe de vós o inimigo da salvação, porque ele venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado. Meus irmãos, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, nós teremos a Santa Missa e no final da missa eu vou expor o Santíssimo,
fazemos um momento de adoração e a bênção, terminamos com a bênção do Santíssimo Sacramento amanhã. Após a Santa Missa, os jovens pediram para eu fazer um bate-papo com os jovens sobre as questões da igreja, sobre as dúvidas que os jovens têm. Aí eu me propus a também ficar um pouco com eles, nesse sentido de, através da live, fazer um bate-papo. Acredito eu que seja pelo Instagram, não é isso? Dos jovens, né? No Instagram dos jovens. E aí, eu vou poder estar um pouco com os jovens também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora, Rainha da Paz, São José, nosso padroeiro, o operário de Nazaré, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor Jesus seja a vossa força. Ide como os discípulos de Emaús, alegres, anunciando o Senhor no partir do pão. Ide em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou.